saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Yeah. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Graça e paz, amados. Tudo bem? Eu sou o tio Ivan e sejam bem-vindos a mais uma aula CC Kids. Você, pai e mãe, que tem seu filho de 7 a 12 anos, chama ele agora para a gente assistir mais uma aula. Vai ser uma aula bem legal, bem especial. Vamos todos nos reunir. Pega a sua Bíblia e vamos neste momento aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Vamos neste momento fazer uma oração para começar essa aula, tá bom? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, por este momento, Senhor, e que nesta aula o Senhor possa falar conosco grandemente. Muito obrigado, meu Pai, pela sua palavra e que o Senhor nos ensine cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. E hoje, galerinha, a gente vai começar uma nova temporada. Nós vamos falar sobre os reis de Israel. Olha que legal! Então, daqui para frente, nas próximas aulas, vocês vão conhecer cada um dos reis, o que aconteceu com o povo de Israel, certo? Então, vocês vão ver boa parte da história de Israel, né? E a gente tem muita novidade, muita coisa nova, muita coisa legal, tá? Então, acompanhem daqui para frente essa temporada para vocês verem o que Deus fez com o povo de Israel. Então hoje, o que eu vou fazer? Eu vou apenas mostrar por cima um pequeno resumo para tentar criar uma curiosidade para vocês lerem o livro dos reis. Você sabe aonde que começa a contar a história dos reis? Se você sabe aí, fala com seu pai e com a sua mãe. Pai, mãe, pergunta para o seu filho aí. Será que vocês sabem?
Porque a Bíblia ela é dividida por livros. E tem alguns livros que contam as histórias dos reis de Israel. Então, o primeiro livro que começa a falar sobre isso é o livro de Samuel. Então você tem lá 1ª e 2ª Samuel, certo? Na sequência, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, certo? Então, nesses livros contam com mais detalhes as histórias dos reis de Israel. E vocês vão descobrir que durante esse período, né, no povo de Israel, houve uma separação dos reinos, tá? Mas mais para frente eu explico isso melhor, tá? Eu vou tentar fazer um resumo bem breve para tentar explicar para vocês como que foi. O que acontece? Só para vocês entenderem um pouco do panorama, como que começou isso. Deus tinha pegado lá e feito uma promessa para Abraão. Falou: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou mandar essa nação para uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, uma terra próspera para os seus filhos, certo? Aí veio Abraão, Isaac, Jacó, né? O Jacó teve 12 filhos, né? Que depois se tornaram as 12 tribos, eles foram para o Egito, né? E de lá, Deus usou a vida de Moisés para libertar o povo do Egito e eles foram para essa terra, tá? Bem resumido, bem um resumo. Só que quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Deus queria reinar sobre eles. Era Deus que queria reinar sobre o povo de Israel. Só que cada vez mais eles queriam um rei. Então eles ficavam para Deus: Deus, nós queremos um rei. Deus, nós queremos um rei. Aí Deus usou o profeta Samuel para trazer o primeiro rei. Vamos ver quem que sabe quem foi o primeiro rei de Israel. Vocês sabem? Pergunta aí para o seu pai, para sua mãe. Pai, mãe, você sabe? Vamos lá, quem que foi? Então, o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, a partir de Saul, nós temos o reinado sobre todas as tribos de Israel, certo? Então, a nação de Israel decide ter um rei e Deus dá a Saul como primeiro rei, tá? Mas tem vários reis. Durante as próximas aulas, vocês vão ver a história de muitos reis. Existem reis que foram bons, reis que foram maus diante de Deus e as consequências disso. Então, nós vamos aprender... Aí você pode estar se perguntando: mas tio, por que a gente precisa aprender a história dos reis de Israel? Né? O que isso importa para nós? É porque essas pessoas tiveram diversas experiências com Deus. E durante as aulas, vocês vão perceber que aqueles que buscavam a Deus, Deus abençoava o seu reino, tinha um reino próspero, né? E aqueles que não seguiam a palavra de Deus, tinham consequências ruins. É importante que vocês entendam que Deus sempre cuidou do seu povo. Né? Isso é importante vocês entenderem, que independente se o rei era bom ou ruim, Deus sempre estava preocupado com o seu povo, certo? Então, prestem bem atenção em cada um dos reis, tá? Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Ó, tem uma surpresa para vocês, tem tia nova para contar aula para vocês, vocês vão ver. Vai ser muito legal, muito. É uma nova dinâmica, são histórias muito legais, tá? Então, eu convido vocês para que, a partir dessas aulas, você siga aula a aula, porque como que nós vamos fazer, tá? Só para vocês entenderem. A gente vai dividir os reinos em 3 partes. Por que 3 partes, tio Ivan? A primeira parte... O povo de Israel, as 12 tribos, elas eram unidas. Então a gente vai contar as histórias dos reis que tinha as 12 tribos,
certo? A segunda parte, as tribos elas se dividem, tá? Então a gente tem dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel, tá? Então a gente vai começar a contar as histórias dos reis de Judá. E a terceira parte, a gente conta as histórias dos reis de Israel, tá? Porque a partir desses reis, o que acontece? O povo de Deus, ele vai para a Babilônia, ele é exilado para a Síria e para a Babilônia. Então, a gente vai começar falando do rei Saul até o exílio do povo, que era o reino de Israel e o reino de Judá. Tá bom? Então, só para explicar para vocês, e vocês vão ver, a gente vai explicar tudo direitinho, tudo na ordem, vai ser bem tranquilo. É bastante rei, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das aulas, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês, certo? E vamos seguir com essa nova temporada, tá bom? Lembrando, pessoal, que nós temos a nossa rede social CC Kids Pirituba. Lá nós temos brincadeiras, dinâmicas, jogos. Então, durante a semana, sempre dá uma passadinha lá, curte, comenta. Tudo que vocês fizerem lá vai ajudar muito a gente a promover o reino de Deus, tá? Um abraço para todos vocês, até mais!